Olá, hoje vamos falar sobre depressão. Quais os sinais de uma pessoa quando ela está com sintomas de depressão? O que eu preciso saber para identificar a necessidade de buscar ajuda? Você sabia que a depressão tem características próprias dela e que é importante saber para poder diferenciar uma tristeza comum, uma tristeza normal, de uma tristeza de depressão? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. O que é a depressão? Quais os sinais que eu devo identificar? Quais os sintomas característicos dela? E o que eu posso fazer, então, para lidar com isso? Está bem? Então, lembrando que sentir-se triste não é sinônimo de depressão. E é até comum e saudável que a gente se sinta triste quando recebe uma notícia ruim, quando perde uma pessoa querida, por exemplo. É natural que a gente tenha oscilações no humor. Mas algo que é bem importante a gente considerar são dois sinais de alerta diante da saúde mental. Dois sinais que predizem um estado emocional comprometido, estados que necessitam então que a gente busque apoio, que busque diagnóstico e que busque tratamento. Uma característica principal é o sofrimento emocional e o sofrimento mental. Quando está presente um sofrimento recorrente, a pessoa está sofrendo por um bom período e isso recorre e isso volta, é um sinal de alerta. Um outro sinal de alerta é quando a pessoa está tendo algum tipo de prejuízo na vida dela, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, né? Por exemplo, quando ela precisa faltar ao trabalho porque ela não está bem, ou quando ela tem um impacto direto nas relações pessoais, então é sinal de alerta, certo? Prejuízo, então, na vida e o sofrimento emocional recorrente. Faz sentido? Então, é bem importante que o diagnóstico seja feito com rapidez para que a pessoa possa ter um atendimento adequado, possa ter um suporte para que ela possa, então, restabelecer essa saúde mental. E um outro fator que eu acho bem importante sinalizar com relação à depressão é que existem o que a gente chama de dois sintomas nucleares que permanecem quando a pessoa está com depressão. Às vezes as pessoas dizem, mas depressão é tudo igual. O que caracteriza uma depressão ou uma tristeza natural ou altos e baixos? Então, na depressão tem dois sintomas que a gente chama de nucleares. Um deles é o humor deprimido triste, quando a pessoa ela não consegue, às vezes, se animar com uma notícia boa, né? Quando ela não consegue, por exemplo, ter uma reação de alegria em situações comuns, por exemplo. É uma tristeza recorrente. É diferente de uma tristeza que daí passa. Quando a tristeza ela fica recorrente, quando ela fica permanecendo por muito tempo, né? Esse estado de ânimo deprimido é um sintoma de depressão. E o outro sintoma nuclear é o que a gente chama, né, um nome específico da área, é a anedonia. Quando a pessoa ela está incapacitada de sentir prazer nas coisas que sentia. Por exemplo, gostava de jogar vôlei, gostava de ir na igreja, gostava de visitar os familiares e isso já não gosta mais. É quando a pessoa já não sente mais prazer naquilo que ela sentia. Então, aí é o que a gente chama de anedonia. Outros sintomas podem estar presentes, né? Como alteração do sono, como alteração do apetite, muito apetite ou pouco apetite, né? Irritabilidade, intolerância, muitas vezes, né? A questão também de ficar remoendo pensamentos negativos, a pessoa passa a remoer muito conteúdos tristes ou ela se torna uma pessoa mais pessimista, né?
o pensamento negativo muito recorrente, quando a pessoa começa também a sentir desesperança e às vezes até pensamentos de suicídio quando em casos mais graves. Então, basicamente, são esses os sintomas da depressão. Lembrando que dois são universais, né? O humor depressivo recorrente e permanente, quando ele insiste em ficar, a tristeza insiste em ficar, diferente de, por exemplo, quando você assiste um filme e fica triste, chora, depois passa, né? Ou não está bem, chora e depois passa. Na depressão, o humor deprimido ele é recorrente e ele insiste em ficar. E a anedonia, quando você perde o prazer nas coisas que você costumava sentir prazer. Certo? Então, o que fazer com tudo isso? Primeiramente, você precisa de um diagnóstico correto. Evite cuidados paliativos, né? Vou fazer isso, vou tomar um chazinho, vou seguir um conselho. Não, depressão é uma doença séria, precisa ser diagnosticada e tratada por profissionais competentes, por médico, por psicólogo, né? E buscar ajuda. Muitas coisas, como uma prática de vida saudável, atividade física, meditação,